Em 2013, motoristas desciam uma estrada montanhosa em Gongguan, Taiwan, sem imaginar o que estava prestes a acontecer acima deles. Após dias de chuva intensa, o solo no topo da encosta já não era estável. Rochas haviam começado a se deslocar silenciosamente. Lá embaixo, ninguém percebia o perigo. De repente, pequenos fragmentos começaram a cair sobre a pista. Um sedã que vinha logo atrás reduziu a velocidade e desviou levemente para uma faixa lateral, provavelmente tentando evitar os detritos. Foi uma decisão tomada em frações de segundo. Então, a encosta inteira cedeu. Uma rocha gigantesca, várias vezes maior que o carro, se desprendeu da montanha e despencou em direção ao asfalto. O impacto foi violento. A pedra atingiu a estrada com força suficiente para continuar rolando. Por um milagre difícil de explicar, ela parou a poucos metros do sedã. O motorista saiu ileso. Sobreviveu por segundos. E por metros. Usuários que analisaram as imagens depois destacaram que a simples atitude de diminuir a velocidade e mudar levemente de faixa foi o que salvou sua vida. Mas essa não seria a única noite marcada pelo inesperado. Era uma terça-feira à noite, quando veículos cruzavam a ponte Marcelo Fernand, nas Filipinas. No meio do trajeto, algo parecia estranho. O carro balançava em um movimento circular incomum, diferente de qualquer irregularidade no asfalto. O problema não estava no veículo. Era a ponte. Sem aviso, toda a estrutura começou a oscilar de um lado para o outro. Motoristas à frente frearam bruscamente ao perceber o que estava acontecendo. Motociclistas lutavam para manter o equilíbrio. Postes de iluminação tremiam contra o céu escuro, enquanto dentro dos carros, o pânico se tornava audível. Um dos passageiros rezava em voz alta. Não havia como dar ré. O tráfego atrás já bloqueava qualquer possibilidade de retorno. Durante cerca de 30 segundos, todos ali ficaram presos, completamente à mercê do que ocorria sob seus pés. Tratava-se de um terremoto de magnitude 6,9, com epicentro próximo à costa da província de Cebu. Aproximadamente 34 mil pessoas estavam na zona de tremor mais severo. Outras 3,36 milhões sentiram abalos intensos nas províncias de Cebu e Leyte. Prédios desabaram, igrejas históricas ruíram, e quase imediatamente após o fim dos tremores, uma chuva forte começou a cair, dificultando as operações de resgate. Quando a extensão do desastre foi finalmente contabilizada, pelo menos 69 pessoas haviam morrido, e mais de 150 estavam feridas. Os ocupantes da ponte conseguiram atravessar com vida. Para milhares naquela noite, porém, o tremor foi apenas o começo. Eram 2 da manhã, em um trecho pouco iluminado, nos arredores de Nashville. Um motorista seguia em velocidade considerável quando algo surgiu repentinamente na pista. Uma mulher estava parada no meio da faixa, braços erguidos, como se pedisse ajuda. Antes que ele pudesse processar a cena, ela avançou, além da linha central, diretamente para sua trajetória. Naquela velocidade, frear não era uma opção viável. Em um reflexo imediato, ele desviou. Passou por centímetros. Ao olhar pelo retrovisor, ela já havia desaparecido na escuridão. Quando o vídeo foi publicado online, surgiram teorias. Alguns sugeriram que poderia se tratar de uma armadilha para roubo de veículo. Outros afirmaram que teriam seguido adiante e acionado a polícia. O motorista jamais descobriu quem ela era, ou por que estava ali, sozinha, às 2 da manhã. Em 10 de junho de 2023, famílias se reuniram nas ruas de Portland para o Grand Floral Parade. O que deveria ser celebração quase se transformou em tragédia. Imagens de câmera veicular mostraram um motorista visivelmente alterado durante uma ligação telefônica. Diversas saídas estavam bloqueadas por causa do evento. Ao chegar a uma rampa interditada por caminhões do Departamento de Transporte do Oregon, ele perdeu o controle emocional. Em vez de retornar,
forçou passagem entre os caminhões e entrou na rota fechada. À frente, a rua estava tomada por espectadores. Crianças aguardavam os carros alegóricos. Voluntários organizavam o trajeto. Mesmo diante da multidão, ele continuou avançando. O pânico se espalhou. Pais puxaram filhos para fora do caminho. Ainda assim, o veículo não reduziu. Um policial motociclista, designado para o desfile, percebeu a situação e tentou interceptá-lo. O motorista ignorou as ordens e gritou para que o agente saísse da frente. Durante a fuga, testemunhas registraram o momento em que ele arremessou uma arma pela janela. Logo depois, atravessou outra barreira e quase atingiu voluntários posicionados na via lateral. Mesmo fora da rota do desfile, continuou desobedecendo à polícia. A perseguição só terminou quando uma unidade aérea passou a monitorar o caminhão do alto. Ele foi finalmente detido em um cruzamento próximo. A polícia identificou o condutor como Sidney Mitchum, 43 anos, morador de Portland. Seu histórico incluía antecedentes criminais e múltiplas infrações de trânsito. Posteriormente, declarou-se culpado por diversas acusações, entre crimes graves e contravenções, e foi condenado a 5 anos de prisão. Mas nenhuma sentença é capaz de apagar o terror vivido por quem estava ali, naquele dia. Às vezes, decisões impulsivas duram segundos. As consequências, não. Em uma rodovia na Índia, um motociclista registrava sua viagem quando algo inesperado aconteceu à sua frente. Um ônibus particular começou a desviar lentamente em direção ao canteiro central. O motorista não conseguiu corrigir a trajetória. O veículo continuou se deslocando lateralmente, ganhando velocidade enquanto se aproximava de uma ponte sobre um rio. Então, veio o impacto. O ônibus colidiu contra a estrutura lateral da ponte com força suficiente para romper parte da barreira. Mas o pior ainda estava por vir. O impulso levou o veículo para frente, até que quase metade dele ficou suspensa sobre o vazio. 23 passageiros estavam dentro. A única coisa impedindo a queda era o chassi, que ficou preso entre vigas metálicas, e o parapeito da ponte. Qualquer mudança de peso poderia ter feito o ônibus despencar. O motociclista parou imediatamente. Outros motoristas fizeram o mesmo. Antes mesmo da chegada do resgate, subiram na estrutura instável e começaram a retirar os passageiros manualmente. O terror era visível nos rostos. Mesmo os que não apresentavam ferimentos tremiam, conscientes do quão perto estiveram da morte. Quando equipes oficiais chegaram, todos já haviam sido retirados. 13 ficaram feridos, mas nenhum em estado crítico. Imagens posteriores mostraram a dimensão da destruição. Pneus arrancados, estrutura metálica retorcida, lataria comprimida. Era difícil acreditar que alguém tivesse saído com vida. Alguns apontaram que a ponte se estreita abruptamente naquele trecho, sem sinalização clara. Outros levantaram a hipótese de que o motorista possa ter adormecido, explicando o desvio gradual antes do choque. As investigações continuam, mas uma coisa é certa. Se a parte inferior do ônibus não tivesse ficado presa nas vigas de ferro, aquela operação teria sido de recuperação de corpos, não de resgate. E se até aqui as imagens já são difíceis de assistir, os próximos níveis mostram situações ainda mais perturbadoras. Em 1º de junho, na África do Sul, Norman Nukeri, motorista de fornecimento de combustível na região de Hoedspruit, seguia em direção ao alojamento de um cliente, quando reduziu a velocidade ao avistar elefantes atravessando a estrada. A cena parecia tranquila. Ele permaneceu parado, observando o grupo cruzar lentamente, até que algo mudou. Um dos elefantes se separou do rebanho. Sem qualquer aviso aparente,
Virou-se diretamente para o veículo e avançou. Norman tentou reagir. Acelerou o motor, fez barulho, bateu na porta do caminhão para tentar intimidar o animal. Por alguns segundos, pareceu funcionar. O elefante recuou, mas foi apenas uma pausa. De repente, ele investiu novamente, desta vez com determinação total. A câmera veicular de 2 vias registrou a reação do motorista. O medo era evidente e justificável. O elefante colidiu contra o veículo com força suficiente para levantá-lo, parcialmente, e empurrá-lo para trás, como se fosse leve. O impacto poderia ter sido muito pior. Após o ataque, o animal retornou ao grupo e se afastou, sem continuar a agressão. O caminhão sofreu danos, mas Norman permaneceu dentro da cabine até a chegada dos guardas florestais. Só então sentiu que estava realmente seguro. Ele saiu sem ferimentos. Mas ficou claro, se o elefante tivesse decidido continuar, o desfecho poderia ter sido devastador. Em junho de 2016, um criador de conteúdo conhecido como Bear with Hat relatou um episódio inquietante ocorrido em Keller, Texas. Ao sair da casa de um amigo, percebeu que um carro parecia acompanhá-lo. Inicialmente, ignorou, mas decidiu testar. Simulou que entraria na rodovia e, no último instante, desviou para a via lateral. O veículo fez o mesmo. No viaduto seguinte, o carro saiu da estrada principal e ficou aguardando no semáforo. O padrão estava claro. No próximo cruzamento, ele virou à direita e parou em uma faixa de conversão, bem em frente a um hospital. Foi então que pegou o celular e começou a gravar. A intenção era simples: capturar a placa. Mas o que aconteceu em seguida deixou claro que aquilo poderia ter terminado muito pior. Sem gritos, sem pânico, sem perder o controle. Ele manteve a calma o tempo todo. Tudo indica que aqueles homens provavelmente planejavam roubá-lo. Mas por que ele? Nada fazia sentido. Ele ligou para o 911, deixou o celular cair e dirigiu imediatamente até um supermercado próximo. Um local onde ele sabia que frequentemente havia um policial do lado de fora. Assim que mudou a rota naquela direção, o carro finalmente desistiu da perseguição. Ele ficou em segurança. O que aconteceu com os 2 homens depois disso? Não sabemos, mas esperamos que a placa registrada tenha sido suficiente para identificá-los. E por fim, vamos reconhecer um detalhe quase irônico dessa história? O Hyundai Elantra dele conseguiu deixar para trás um Dodge Challenger. Nem toda perseguição termina como os criminosos imaginam. Um grupo de amigos estava dirigindo por uma estrada próxima a uma floresta em Kerala, na Índia, quando decidiu começar a gravar. O motivo? A neblina. Ela estava tão densa, tão pesada, que mal era possível enxergar alguns metros à frente. A cena tinha algo de estranho, quase irreal. Enquanto registravam aquela atmosfera inquietante, algo inesperado surgiu na beira da estrada.
എന്റെ അമ്മേ. Uma mulher, vestindo branco, caminhava no meio daquela neblina espessa. Ela segurava uma lanterna, apontando diretamente para dentro da mata. Mas é quando desaceleramos as imagens que a cena fica ainda mais perturbadora. Ao fundo, entre as árvores, é possível distinguir outra silhueta, ou pelo menos algo que se parece com uma. Então, fica a pergunta: o que realmente estava ali? E por que uma mulher estaria caminhando sozinha naquela estrada, no meio da madrugada, sob uma neblina tão densa? Ela estava procurando alguém ou algo? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: é um encontro estranho, inquietante e difícil de esquecer. Se esse tipo de história te prendeu até aqui, aproveita e se inscreve no canal. E deixa o like. Isso ajuda muito mais do que parece. Feito isso, vamos voltar ao vídeo. Na manhã de 31 de janeiro de 2025, imagens de câmera policial registraram os momentos finais de uma perseguição a um Chevrolet Trailblazer azul roubado. Menos de 30 minutos antes, o veículo havia sido levado da garagem de um homem enquanto ele ainda estava em casa. A vítima ligou imediatamente para o serviço de emergência. Pouco depois, policiais localizaram o carro na via e iniciaram a perseguição. A viatura manteve-se próxima, enquanto o suspeito tentava escapar por ruas residenciais, buscando curvas e atalhos. Mas o bairro acabou funcionando como armadilha. Sem espaço para ganhar velocidade e com poucas rotas restantes, o SUV perdeu o controle, saiu da pista e caiu em uma vala. Parecia o fim. O motorista, porém, saiu correndo. Ao se aproximarem, os agentes perceberam que ele carregava uma arma. Uma das viaturas avançou para interceptá-lo. No momento da contenção, o veículo o atingiu antes que pudesse fugir. Ele foi detido imediatamente. A polícia identificou o suspeito como Hubie Marion III, de 19 anos. Segundo as autoridades, ele não sofreu ferimentos. A arma que portava era uma pistola impressa em 3D, uma chamada Ghost Gun, sem número de série, impossível de rastrear de forma convencional. Ele foi acusado de 10 crimes graves, com fiança fixada em $500 mil em dinheiro. Existe uma sensação quase hipnótica em acelerar durante a noite. O vento corta o ar, as luzes se transformam em rastros luminosos e a estrada parece pertencer apenas a você. Em maio de 2021, um motociclista no sul da Austrália experimentava exatamente isso. Até que tudo saiu do controle. Ele costurava entre carros em uma rodovia movimentada. A câmera presa ao capacete registrava cada manobra arriscada. O velocímetro subia rapidamente, 120 km por hora, 160, ultrapassando os 200 km por hora. Nessa velocidade, o tempo de reação praticamente desaparece. Então, um caminhão parado surgiu à frente. Não houve espaço para frear, nem para desviar. A colisão foi direta. O impacto foi brutal. Pelas imagens, é possível sentir a violência do choque. A chance de ter sobrevivido era quase zero. Ironicamente, foram os motoristas que ele havia ultrapassado, de forma imprudente, segundos antes que correram para ajudá-lo. Chamaram socorro e seguiram instruções por telefone para reanimá-lo até a chegada dos paramédicos. Ele permaneceu 2 meses em coma. Quando despertou, nada era como antes. Sofreu danos cerebrais permanentes. Tem dificuldade severa de comunicação e depende de 2 cuidadores em tempo integral. A esposa autorizou que a polícia divulgasse as imagens, na esperança de que o vídeo impedisse outras pessoas de repetir o erro. Após o caso, o governo australiano endureceu as penalidades para excesso extremo de velocidade, incluindo até 5 anos de prisão e suspensão mínima de 5 anos da habilitação. Para o oficial Brandon LeBlanc, era apenas mais uma abordagem. Para o homem algemado diante dele, seria o momento que redefiniria sua vida. LeBlanc tentava imobilizar o suspeito ao lado da viatura. Pressionou-o contra o capô, tentando assumir o controle, mas o homem resistia, dificultando a colocação das algemas. Então, a abordagem mudou. O policial ajustou a pegada, ergueu o homem completamente do chão e o lançou de cabeça contra o concreto, de aproximadamente 2 metros de altura. O impacto foi imediato. O corpo ficou inerte no asfalto. Mesmo assim, a prisão foi concluída. O homem
identificado posteriormente como Christopher Williams Jr., sofreu traumatismo craniano grave. Foi levado ao hospital e precisou ser transferido de helicóptero para atendimento emergencial. Sua família declarou que ele ficou com sequelas físicas permanentes e entrou com uma ação judicial. LeBlanc foi colocado em licença administrativa remunerada e pediu demissão um dia antes da divulgação oficial das imagens da câmera corporal. Quando o vídeo se tornou público, a reação foi intensa. Muitos classificaram a ação como excessiva. Ainda assim, o Escritório Estadual de Processos Especiais concluiu que não havia base para acusações criminais, afirmando que o oficial cometeu um erro grave, mas não criminoso. A decisão gerou debate nacional. Era uma tarde comum na Southwest 8th Street, em Miami. O trânsito seguia lento sob uma ponte para pedestres recém-instalada. Então, sem aviso, a estrutura de 53 metros desabou. Cerca de 950 toneladas de concreto e aço despencaram sobre a rodovia de 8 faixas. Motoristas não tiveram tempo de reagir. Veículos foram esmagados sob os escombros. Sobreviventes saíram de seus carros e tentaram socorrer feridos, enquanto equipes de emergência corriam para o local. 6 pessoas morreram. 10 ficaram feridas. 8 veículos permaneceram soterrados. A ponte havia sido instalada apenas 5 dias antes. Seu objetivo era aumentar a segurança após a morte de uma estudante que atravessava aquela via no ano anterior. 2 dias antes do colapso, o engenheiro-chefe deixou uma mensagem alertando sobre rachaduras na estrutura. A ligação não foi ouvida a tempo. O tráfego nunca foi interrompido. A investigação concluiu que o desastre foi causado por erro de projeto. 18 ações civis foram abertas. A construtora principal declarou falência e posteriormente firmou acordo de 42 milhões de dólares com as vítimas e familiares. Análises das imagens mostraram que um ônibus escolar estava poucos carros atrás no momento da queda. Se o tempo tivesse sido ligeiramente diferente, o número de vítimas poderia ter sido muito maior. Em 10 de julho de 2018, equipes de bombeiros em Sun Prairie, Wisconsin, responderam a relatos de forte cheiro de gás no centro da cidade. Assim que chegaram, começaram a evacuar prédios próximos. Mas o tempo estava se esgotando. Cerca de 45 minutos depois, o quarteirão explodiu. A detonação lançou fogo e fumaça a dezenas de metros de altura. Estilhaços foram arremessados pelas ruas. Testemunhas afirmaram ter sentido a onda de choque a mais de 1 quilômetro de distância. Incêndios continuaram durante a noite. 5 edifícios foram severamente danificados. Veículos ficaram irreconhecíveis. Entre as construções atingidas estava um bar de propriedade de Corey Barr e sua esposa. Corey, capitão voluntário do Corpo de Bombeiros, com mais de uma década de serviço, foi ao local ao saber que o vazamento ocorria próximo ao seu estabelecimento. Ele não retornou. Investigações apontaram que o vazamento começou quando um empreiteiro privado perfurou acidentalmente uma tubulação de gás natural. Falhas de comunicação atrasaram a resposta adequada. Nenhuma acusação criminal foi apresentada, mas a empresa recebeu multa de $25 mil. Hoje, uma estátua em Sun Prairie homenageia Corey Barr, que deixou esposa e 2 filhas gêmeas de 3 anos. Se você curtiu esse vídeo, tem outro caso perturbador aqui em cima. Se quiser continuar, é só clicar. Eu sou o Alexandre. Até o próximo vídeo.